Você já passou pela morte de um amigo seu? Como foi viver isso? Mas o que nós devemos viver diante de um sofrimento tamanho deste modo? Vamos falar um pouquinho sobre isso na meditação de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queremos, sobretudo, trazer a você conteúdos voltados aí ao aprofundamento justamente dessa dimensão da misericórdia. Por isso você vai encontrar no canal muitos desses vídeos. Vai aí percorrendo, vai acompanhando. Tem vários vídeos que talvez você não viu e vale a pena realmente acompanhar, além do trabalho belíssimo de todos os nossos irmãos que está aí na aba dos canais. Explore, aproveite os conteúdos para te enriquecer, para que possamos juntos, estarmos aí cada vez mais ligados a este coração misericordioso do Senhor. Hoje eu quero pegar com vocês a palavra que está no segundo livro de Samuel, capítulo 1, do versículo 1 ao 4, depois do versículo 11 ao 12, depois do 19, do 23 ao 27, bem recortadinho, E por isso, se você tiver um tempo, olha, nós estamos contando essa história, bastante tempo, este caminho, na vida justamente do profeta Samuel, depois ali da vida de Saul, depois o Jonatas, que está aqui também, Davi. Então está percorrendo esse caminho, vale a pena ler por inteiro, a liturgia justamente para deixar apenas o principal, muitas vezes recorta, mas vale a pena ler. Hoje eu quero tocar num assunto muito difícil às vezes, mas importante. Aqui quero ler a palavra que diz o seguinte: naqueles dias, Davi regressou da derrota que infligiu aos malecitas e esteve 2 dias em Ciceleg. No terceiro dia, apareceu um homem que vinha do acampamento de Saul, com as vestes rasgadas e a cabeça coberta de pó. Primeiro, quero destacar o início desse texto para você entender que eles estavam em momento de festa, porque haviam derrotado um exército inimigo. Então era momento de comemoração. Passava-se dias descansando e comemorando depois de uma batalha, depois de ter cansado, de ter perdido pessoas ali naquela batalha, mas sobretudo de ter ganhado essa batalha. Então a euforia, a alegria, a partilha, as experiências vão começando a aparecer neste momento, e é um momento de festa. É neste momento de festa que surge no acampamento essa pessoa vindo do acampamento de Saul, do rei, com vestes rasgadas e a cabeça coberta de pó. Ao chegar perto de Davi, prostrou-se por terra e fez-lhe uma profunda reverência. Davi perguntou-lhe: de onde vens? E ele respondeu: salvei-me do acampamento de Israel. Que aconteceu? Perguntou-lhe Davi. Conta-me tudo. E ele respondeu: as tropas fugiram da batalha e muitos dos povos caíram mortos. Até Saul e o seu filho Jonatas pereceram. Então Davi tomou suas próprias vestes, rasgou, e todos os que estavam com ele fez o mesmo. Rasgaram as vestes. O sentimento de dor, justamente é como nós dizemos muitas vezes, rasgou o coração. Às vezes, quando nós recebemos algumas notícias, essas notícias rasgam o nosso coração, elas ferem o nosso coração, elas abrem o nosso coração. E eles têm essa expressão muito forte, quando uma coisa rasga, seja porque é uma notícia ruim, seja porque é uma blasfêmia cometida contra Deus, algo que realmente corta o coração, eles rasgam as vestes, como que expressando externamente aquilo que está dentro. Ou seja, o nosso coração rasgado. Você que talvez já recebeu notícias de uma doença grave, já recebeu a notícia de uma doença grave de um parente, você que recebeu a notícia de morte de alguém querido, você deve ter sentido o coração rasgar, o coração doer. E muitas vezes pergunta: mas e aí? Como agem as pessoas de fé diante desse coração que é rasgado? Afinal de contas, o Senhor permitiu que essa pessoa fosse ceifada, fosse realmente pega, trazida pela morte. E aí vem a dor. O que faz Davi?
Lamentaram e choraram e jejuaram até a tarde por Saul e pelo seu filho Jonatas. Ou seja, eles lamentaram porque vem a falta, vem a saudade. Eles choraram porque dói. E aí não tem problema chorar. Não tem problema justamente as lágrimas vir neste momento, porque refletem a dor do coração. Jesus chorou com Lázaro, com a sua morte. Jesus chorou diante de Israel que ia se perdendo, a cidade de Israel. Quando ele viu Jerusalém, ele chorou, porque percebia que Jerusalém ia se perdendo. O profeta Neemias chorou diante da destruição do templo de Jerusalém. Muitos homens choraram. São Padre Pio chorou durante dias pela morte da sua mãe. Choraram, não porque não acreditaram em Deus, não porque, pelo contrário, choraram, porque dói. E o sofrimento é humano e rasga o nosso coração. Então eles deixaram que as lágrimas rasgassem o coração. E transformaram a festa em luto, porque esta é a canção que está sendo tocada naquele momento. E por isso eles jejuaram, porque era necessário que aquele da qual foi chamado à vida pudesse receber a nossa intercessão, a nossa oferta agradável, para que esta oferta também fosse para ele motivo de graça. E eles jejuaram. E olha que muitas vezes não é difícil fazer isso, dependendo da pessoa, perde totalmente a fome, diante do sofrimento. E eles fizeram isso até a tarde, por causa dos dois, certamente por dimensões muito diferentes. Saul perseguiu por muito tempo Davi, mas Davi chora por ele, porque era o rei de Israel, aquele a quem ele considerava como um pai espiritual, por ser o rei, representante do Senhor. E chora por Jonatas, porque era realmente o amigo. Novamente eu repito, lamentaram-se, choraram e jejuaram até a tarde por Saul e pelo seu filho Jonatas, por causa do povo do Senhor e da casa de Israel, porque haviam tombado pela espada. E Davi disse: Tua glória, ó Israel, jaz ferida de morte sobre os teus montes, como tombaram os fortes, Saul e Jonatas, amados e belos, nem vida nem morte os puderam separar, mais velozes que as águias, mais fortes que os leões. Filhos de Israel, chorais sobre Saul. Ele vos vestia de púrpura suntuosa e ornava de ouro os vossos vestidos. Como tombaram os fortes em plena batalha. Jonatas foi morto sobre as tuas alturas. Choro por ti, meu irmão Jonatas. Tu me eras tão querido, tua amizade me era mais cara que o amor de muitas mulheres. Como tombaram os fortes, como pereceram as armas de guerra. Percebe aí toda a dor, toda a lamentação que Davi vai fazendo diante disso. Mas é preciso viver estes momentos com profundidade, porque agora é esta canção, mas daqui a pouco chegará a canção da alegria. Davi tinha muito a ganhar com tudo isso. Afinal de contas, tinha morrido o rei e o herdeiro. Era óbvio que ele se tornaria então o rei de Israel sem muitas dificuldades, sem muitos contrapontos, porque não havia um herdeiro que poderia assumir o trono. Por isso, ele não olha para os seus ganhos, mas olha para a dor que está sofrendo. Muitas vezes, algumas pessoas olham para o ganho da herança que vão receber. Pena que muitas vezes o olhar para naquilo que vai se ganhar. Não se vive o luto, não se vê realmente a dor e acaba muitas vezes perdendo a graça daquele momento que, embora difícil, é importante e é significativo para o crescimento de todos nós. Lembra, Jesus chorou, assim como vários dos seus profetas choraram, como vários dos santos choraram, e nós precisamos viver cada momento com intensidade aquilo que Deus nos pede. Por isso, deixe sempre este caminho. Saiba
que não é para os fracos, mas para aqueles que querem viver o tempo presente, aquilo que Deus pede. E quando esse tempo passar, não precisamos permanecer ali por muito tempo, mas precisamos viver e daqui a pouco podemos também fazer disso tudo um trampolim, uma graça para novas conquistas. Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.